Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Ana Ricardina. Boa noite. Marco Aurélio. Boa noite. E o Reinaldo. Boa noite. São todos aqui colaboradores da Casa de Eurípides Barçanufo e nós vamos fazer um bate-papo hoje gostoso. Nós vamos falar hoje de extraterrestres, né? Vamos falar de pessoas difíceis. Nós não somos difíceis, que é isso? Nós somos tão santinhos, tão bonzinhos. Será que somos essa angelitude toda? Por que nós achamos que um semelhante nosso é difícil? Só porque ele é diferente de nós? Então nós vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos fazer um bate-papo. Então vamos lá. Todos nós convivemos com pessoas com as quais nos não simpatizamos. É natural que seja assim. Se nós considerarmos que a nossa simpatia é com aqueles que compartilham nossos valores, a nossa visão do mundo, comungam os mesmos ideais. São pessoas que caminham ao nosso lado em algumas das nossas lutas, que celebram suas conquistas e vibram de maneira semelhante a nós. Com certeza nós gostaríamos que no mundo só houvesse essas pessoas. Em uma visão mais egoísta, né? Nós desejaríamos que existissem somente os que simpatizam com os nossos ideais, conosco, os nossos afins. Mas se assim fosse, nós imaginaríamos que a vida em sociedade seria mais agradável, sem a necessidade de nós convivermos com pessoas com ideias e valores que consideramos estranhos por serem diferentes dos nossos. Bom, meus amigos, vamos bater um papinho sobre isso, né? A gente, na realidade, o que nós queremos são cópias exatas nossas, né? Quando nós chegamos com uma pessoa, chega aqui, Marco Aurélio, vou te contar um negócio, precisa ser assim, eu quero que o Marco Aurélio me dê a opinião dele, ou eu quero que o Marco Aurélio dê que a minha opinião saia pela boca do Marco Aurélio? Realmente. Né? Então, o que a gente quer é isso. A gente não quer saber o que o outro tem a dizer, a gente não quer a opinião dos outros, a gente quer a nossa opinião. Aí, quando a pessoa vem e fala o que ela pensa, expressa, ela é difícil. Ela é uma pessoa difícil. Mas será que ela que é difícil? Será que sou eu que sou difícil? Vocês já pararam para pensar nisso? Que é uma coisa interessante porque só os outros são difíceis, né? Nós não. O outro, na realidade, ele é o nosso espelho. Né? Então, o que acontece? Nós viemos aqui, não foi nada para divertir, só para nos agradar. Nós viemos aqui realmente para nos melhorar, né? Refazer aquilo que nós deixamos de fazer na nossa vida passada. Né? Então, o cara realmente não vai, não teve aquela vivência minha anterior igual, né? Não teve essa vivência minha. Aí nunca a gente vai sempre ter um conflito, um tipo de vivência que eu tive e o outro não é propriamente igual à minha vivência. Então, aqui nós viemos realmente só para refazer o que nós deixamos de fazer. Mas agora eu vou retornar para você, mas se você acabou de dizer que somos a cópia um do outro, assim, a cópia, né? É o espelho, é o seu espelho, então nós somos iguais. Porque não viemos refazer nada, viemos consertar. Né? Refazer nada. Se refazer, o mundo estaria pior ainda. Eu usei um termo. Eu usei um termo errado. Um termo errado. Refazer não, porque é da lei, a evolução é da lei. A lei de Deus está lá, da evolução. E a lei da sociedade. Né? Nós temos que Jesus falava sempre, né? Pra gente amar o próximo. Isso. Respeitar o próximo. Está na lei. Está dentro da lei aquilo ali, né? E a gente tem a mania de sermos, o quê? Egoístas. Infelizmente, até hoje nós somos. O egoísmo faz com que a gente seja isso. Que você acabou de falar, Jorge. Nós somos egoístas. Por ser egoístas, nós não olhamos o outro, olhamos a gente. É por isso que Santo Agostinho fala na pergunta 913, para nos conhecer primeiro. Se a gente nós nos conhecemos, nós nunca vamos olhar para você. Nós vamos olhar para você que é igual a mim.
eu vou olhar você igual a mim, papai, esse aqui é meu amigo, porque pensa como eu, tem os mesmos conflitos que eu. A gente não pensa assim, a gente pensa sempre o mal, o errado. O problema é que nós esquecemos, cada um de nós, uma individualidade. Cada um de nós tem o direito de se posicionar, de emitir as suas próprias opiniões, né? Desde que não prejudiquem, não coloquem ninguém em risco. E não desrespeite o outro, né? Porque cada um tem seu ponto de vista. Aí se chegar no geral, você vai pegar a opinião da Ana, a opinião do Jorge, a opinião do Rei, né? Aí, de repente, nós chegamos num consenso que nós podemos conviver, sim, cada um no seu ponto de vista, né? Vou até pegar um gancho de você, e podemos até mudar de opinião, porque o egoísmo faz com que a gente não mude de opinião. Porque tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou seja, a pessoa não quer mudança, não quer mudar, é isso que eu falo. O egoísmo faz com que você se ache sempre certo. Parece o filho do egoísmo, do orgulho. Não é? Eu estou certo. Eu estou certo e azar o resto do mundo. Né? Azar do resto do mundo. E não é assim. O problema é que nós somos uma individualidade. Né? Quer dizer, cada um é cada um. Só que vivemos em sociedade. E vivendo em sociedade, gente, cada um vai pensar de um jeito, cada um tem o direito de pensar do jeito que quer, cada um vai ter uma visão política, cada um vai ter as questões gerais do mundo, as questões sexuais, todos nós vamos ter. Só que o que acontece? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. É o egoísmo. Egoísmo. Né? Por quê? A gente tem a mania de se colocar melhor do que os outros. A gente tem a mania de se colocar num pedestal, olhar os outros de cima para baixo. Né? E não olhar, porque nós temos que entender, principalmente nós espíritas, estamos no mundo de provas e expiações. Aqui não tem santo. Aqui tem devedores. Né? Porque se fôssemos santos, nós estaríamos em mundos melhores. Mas ainda achamos, né, que queremos ser Deus, gente. Nós queremos, e ainda às vezes cobramos de Deus certas coisas. Nos achamos do direito de cobrar de Deus. Utopia. Né? Então, assim, a gente tem que entender que essas diferenças de opinião, de posicionamento, são oportunidades de aprendizado e de evolução. Mas é por isso que nós estamos aqui, frente a frente, com nossos espelhos, como diz o Marco Aurélio. E quando a gente nos sentimos atacados, é porque encontrou alguma coisa que está na gente, ou já foi. Ou está agora, ou hoje ou já foi. A psicologia fala isso, né? Então, como Jesus ensina, sempre ensinou e sempre ensina, em bainha tua espada. Muitas vezes a gente chega numa situação de que a gente não pensa, fecha a cara, fecha a mente, não pensa, porque esse egoísmo está falando. Não procuramos conhecer nós mesmos para poder se fechar e querer atacar. E não pensa que eu estou precisando de ajuda e o outro também nessa situação. Então, primeiro, vamos nos cuidar para entender que o outro precisa de ajuda e eu também. E a gente João de Anjos falou para Divaldo Franco: você está aqui não é para consertar o outro. Não é. Para se consertar, você tem que olhar para você. É você que importa. Nós somos individuais, como o Jorge mesmo. O mundo, vai lá, vou consertar o mundo. Nós temos que consertar o mundo. As pessoas pensam que é o mundo terra. Não, o mundo interior. Nosso mundo aqui, individual. Cada mundo. É isso que eu quis dizer. Você não se importa, Jorge, de consertar o outro. Muita gente, na casa espírita principalmente, viu? Eu tô, né? Na casa Nossa Senhora, meu Deus. Na casa espírita, todo mundo quer consertar todo mundo. Mas o mundo é individual, como o Jorge mesmo faz. Nós somos seres individuais. E a Joana disse isso para Edivaldo. Você não tem que se importar com o outro. Como Jesus falou com Pedro, que Pedro olhou, o discípulo ia, aí Jesus viu para Pedro e falou assim: o que te importa? Segue-me tu. O que ele quis dizer com isso? É o seu mundo, você que tem que me seguir. O que é o outro? O outro está no tempo dele, vai, né? A gente quer consertar o outro, não, esquecemos da gente, como você mesmo disse. A gente tem que buscar paz dentro de nós. O ataque, o fogo,
a imoralidade vai rodear a gente o tempo inteiro. Mas a paz que a gente está procurando não é a paz ociosa de ninguém mexer comigo, não. Pode vir todo mexer, mas a paz eu tenho que estar aqui dentro. Na hora que vier, é um irmão. Eu tenho que olhar como um irmão que se eu estou mais equilibrado, se eu conseguir isso, ele precisa de ajuda. Então eu vou tentar ajudar com o que eu tenho. Eu vou entregar o que eu tenho no meu coração. O que a gente entrega muitas vezes? Ou flores, ou pedras. E quando fala, a gente vai olhar hoje na internet, hoje mesmo eu estava vendo uma palestrante, não vou citar o nome, muita gente deve ter ouvido ela, que ela é muito famosa aí no Pernambuco, ela dizendo, se uma pessoa é difícil, se uma pessoa é difícil, familiar ou não seja, afaste-se dela. Jesus. Aí eu pensei assim, meu Deus, que espírito é essa? Se Jesus, se nós viemos juntos, viemos numa família, ou que seja um amigo, tudo é uma família. A gente pensa que a família, só a família consanguínea, aquela que fica quatro paredes. Não. Família é o globo, é todo mundo, é família. Se nós viemos uma família para nos evoluir juntos, como que uma espírita fala, afaste daquele? Poxa, se uma pessoa difícil está com você, ou no trabalho, onde seja, na sua casa, é para a sua evolução, é para você aprender a paciência, ter a paciência, a compreensão. Isso tudo é evolução. Acho que a única possibilidade que você deve afastar é quando existe a violência. A violência. Mas fora isso, a violência mental, tudo se engloba a violência. Mas uma pessoa difícil. Porque eu não gosto disso. Eu não gosto de limão. Aí eu vou ficar tentada. Às vezes você que sustenta ela, assim, entre aspas, sustenta moralmente essa, você afasta ela, que ela desanda. Aí que desanda tudo, porque Deus colocou a gente junto para um ajudar o outro. A evolução é isso. A construção de um mundo. Um mundo familiar seu, que é eu, Marco Aurélio, Reinaldo, Jorge, são uma família. Nós somos uma família. Nós, querendo ou não, nós vamos nos encontrar várias vezes em encarnações ainda, que nós temos já um laço. Né? E é uma coisa interessante que isso que o Reinaldo falou, né, de você ser o suporte da pessoa, você me fez lembrar Paulo Estevão, Lívia. Quando Saulo afasta de Lívia, o que ele, primeira coisa que ele quer fazer? Se volta contra os cristãos, começa as perseguições, quer dizer, o ponto de equilíbrio dele era ela. Abigail, não? Abigail, Lívia é do Públio Lentulus. Abigail, você vê, quando Abigail, ela, né, que ele afasta dela, que, né, quando ele, né, no apedrejamento lá de Estevão, ele perde o suporte que ele tinha, que era ela. Perde até o rumo, né? Então ele começa, né, as caçadas contra os coitados dos cristãos, que não tinha nada a ver com isso, né? Mas voltando aqui, gente, ao assunto, nós temos que entender também que se todos nós fôssemos iguais, se todos nós tivéssemos os mesmos pensamentos, como que nós íamos evoluir? Porque na realidade a gente tem a reencarnação, como é que fala? Não é um artifício. É uma graça que Deus nos dá para a gente aprimorar. Né? E por causa disso nós retornamos, reencarnamos numa família. Aí nessa família, nós temos aí, se for uma família numerosa, nós temos os belicosos, tem os pacificadores e os que estão para entrar na composição. A composição da família. Então é isso, a reencarnação é exatamente isso. Você vem para fazer essa função de reestruturar o espírito, a evolução. Isso falando que passando por expiação ou por prova. Exatamente. A gente sempre fala assim, não estou pagando. Não. Nós estamos aprendendo ou em provas ou em expiações. Isso. Mas de qualquer maneira, nós estamos passando por prova. Toda prova é expiação. Tem toda expiação. E a gente tem que entender também, né, gente, que na família, os nossos afetos, os nossos desafetos estão ali. Entre as pessoas que fazem parte da família universal nossa, onde vão estar ali? Os nossos afetos, os nossos desafetos. Então, é o que o Reinaldo falou, vão vir as pessoas que vão nos dar suporte, sustentação, vão vir aquelas pessoas que vão
tirar o nosso sossego, né? Até mesmo para testar a gente, né? Para a gente testar, para ver se realmente, né, está provando. Justamente, por isso eu falo, nós estamos no mundo de provas e expiações, gente. Não tem santo aqui, não. E se a gente está encontrando com a pessoa difícil, porque aquela pessoa difícil, nós temos que conseguir acertar ali, ó. E o momento é agora, desse acerto de contas, né? Da gente se entender. E uma coisa interessante que eu falo também é o seguinte: nós não precisamos de aceitar as ideias das pessoas, mas nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar. Nosso direito é uma lei também, nosso direito termina onde começa do outro. Né? E uma coisa, nós temos que aprender a ouvir também. Porque senão nós não vamos conseguir desenvolver em nós a capacidade de escutar, de respeitar o diferente e até o que a Ana falou, mudar de opinião. O que o Marco Aurélio falou aqui, nós podemos debater um determinado assunto. Eu vou ter um ponto de vista, a Ana vai ter o dela, Marco Aurélio. Ao invés de brigar, degladiar aqui, eu ouço da Ana, a Ana e nós ouvimos o Marco Aurélio do Reinaldo meu. Gente, vamos tentar chegar num consenso. Por quê? A finalidade que nós temos é a mesma. Porém, a visão é diferente. Essa é a questão, né? Mas os pontos de vista, se a gente analisar sem julgar, se a gente analisar com respeito, nós conseguimos. Pera, não, a Ana tem razão. Não, Marco Aurélio também tem razão nisso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos conseguir uma solução que vai agradar todo mundo e uma solução que aquilo precisa. Estou falando isso, eu gosto muito de citar muitos discípulos, porque eu acho os discípulos, Jesus escolheu os discípulos certos. Por quê? Quando ele fala assim, amai-vos, ele não estava falando para o povo, ele estava falando para os discípulos. Amai-vos uns aos outros. Por quê? Se a gente olhar a história de cada discípulo, totalmente diferente, gente. Realmente. Eles tinham confusão. Quem leu o livro Boa Nova vai ver lá. Os discípulos brigam uma atrás da outra. É uma verdadeira era uma discórdia uma atrás da outra. Pedro com seu ciúme com João e João com... sabe aquela... Vou falar, né, popular, uma muvuca. Mas só que... Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus conseguiu com sua inteligência, que para mim é inteligência, juntar seres diferentes, seres totalmente diferentes, como o Jorge falou, com visões diferentes, e se tornar o quê? Os maiores. Porque eles aprenderam entre eles. Pedro com sua turrão, né? Com sua vergonhice lá, turrãozão. João com a sua meiguinha. Se for olhar cada um... É uma personalidade. Uma personalidade diferente, como nós somos uma personalidade diferente, e conseguiram, pelo amor a gente tem que fazer isso, é o amor. O que fez com que eles mudassem? O amor, e nós nem sabemos se é isso ainda. E tem um detalhezinho também muito importante, é porque nós estamos esquecendo que, além do amor, tem que ter a humildade. Sim. E o respeito. Sim. Porque se não existem esses 3 itens, ninguém chega em conclusão, né? Vai sempre haver um atrito. Eu tenho que ter a humildade de escutar a Ana, escutar o Jorge, Sim. escutar o Reinaldo, para poder chegar nesse consenso. Porque se eu vou ser o bambambam da turma, não sai nada. Sim. Entendeu? Porque se cada um aqui não tivesse a humildade de aprender a ouvir, não adianta que o meu ponto de vista é esse, o dele, o seu. Você está entendendo? Nós vamos lutar pelo nosso ponto de vista. E vamos esquecer que a causa é uma só. Por que os apóstolos conseguiram? Porque a causa deles era uma só, o objetivo era um só, mas cada um tinha um jeito de chegar nesse objetivo, um caminho diferente para chegar nesse objetivo. Né? A mesma coisa é que eu falo, gente, é como se o Cristo Redentor fosse Deus. Isso não significa que os cariocas estão mais próximos de Deus porque ele está no Rio de Janeiro. Não. Muitas vezes alguém que está muito afastado do Rio de Janeiro está muito mais perto de Deus do que aqueles, porque o objetivo é aquele, todo mundo vai. Caminhão. Uns vão a pé, outros vão de ônibus, de jato, de helicóptero, mas todos vão chegar no tempo certo. É a meta. A meta, com as suas dificuldades. Então, a gente vai conseguir chegar. Mas, para isso, a humildade, porque a humildade nos aproxima de Deus.
o orgulho afasta. E a gente tem que entender que a pessoa tem o direito de ter um posicionamento diferente. A gente tem que aprender a respeitar isso. Porque cada um está no seu grau evolutivo. Cada um tem o seu raciocínio, né? A sua visão sobre aquilo. Então, se a gente for ficar batendo de frente, não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, se tiver a humildade, por mais que eu não concorde com o que o Marco Aurélio vai falar, mas se eu tiver a humildade de ouvir o que o Marco Aurélio tem a falar, essa humildade vai fazer com que, pera lá, eu vou ouvir com outro ouvido. Ouvido de ouvir. Eu vou ter ouvido de ouvir. Porque eu estou ouvindo sem julgar, sem pré-julgamento. Porque o nosso problema é esse. Primeiro, nós já pré-julgamos. Marco Aurélio é inferior a mim. Eu sei mais do que o Marco Aurélio. Quem é o Marco Aurélio? Você está entendendo? É isso que a gente faz. Mas muitas vezes, o Marco Aurélio, lá na pequenez dele, ele tem um senso moral, ele tem uma compreensão, uma visão muito melhor do que a minha, que estou lá num pedestal, estou lá o bam, cheio de diploma. Gente, isso não quer dizer nada, não. E no silêncio dele. Né? Eu posso ter 30 anos, 40 anos de doutrina espírita. Sim. Mas se a doutrina espírita não entrou em mim. E muitas vezes Marco Aurélio tem 5 anos, mas a doutrina espírita entrou nele. E outra que a doutrina espírita, nós, por exemplo, o que nós assimilamos da doutrina, nós temos que fazer igual de Jesus. Espalhar, divulgar. Porque a nossa função realmente é essa, né? Divulgação da doutrina. Né? Doutrina de Cristo. Vou um pouquinho mais longe. Nossos irmãos evangélicos muitas vezes dão um show na gente de humildade, de amor, de paciência, de caridade. Sim. Porque a humildade é filha da caridade. Muitas vezes, né? E eles, por mais que não compactuam com a ideia da reencarnação, eles compactuam muitas vezes com o amor que muitas vezes a gente não tem. Não estou citando evangélico, mas é qualquer um, até um ateu. Um ateu. Ô, gente, muitas vezes tem um ateu que é mais ateu caridoso e acredita mais em Deus que a gente. Porque eu falo que toda pessoa que fala que não acredita em Deus, ela acredita mais em Deus que nós. Sabe por quê? Porque se ela não acreditasse, ela não falava. Porque eu só falo daquilo que eu ainda tenho, e aquilo que eu tenho, aquilo que me incomoda, eu falo. Mas aquilo que me incomoda, eu não estou nem aí. Mas se eu não acredito em Deus, eu tenho uma em Deus. Repara pra você ver, quem fala que é ateu, segue mais a linha do bem, segue mais o bem do que o mal. Para você ver. Mas você vai olhar a vida da pessoa, ela é caridosa, ela faz isso, ela faz um monte de coisa que a gente que fala que está ali não faz, né? E o principal da coisa toda é que eles muitas das vezes fazem tudo, como diz o outro, por debaixo do pano. Né? Chega para lá, chega para cá. Como é que chama esse que é um arquiteto famoso? Ele virou Niemeyer. O Niemeyer, uma determinada vez, estava numa roda de conversa, um papo amigável, né? Ele virou para o outro e falou assim, não, eu sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Dá para você, David? É umas coisinhas assim que a gente, né, vai se aquietando aqui e assimilando, né? É engraçado. Né? Eu sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas hoje nós temos que ver também o seguinte. Prova e expiação. Estamos caminhando para uma regeneração. Né? Quer dizer, é o que eu sempre falo. O planeta está regenerando. Nós é que estamos acompanhando essa regeneração. Que quem tem que regenerar somos nós, porque o planeta já está regenerando. Mas a gente for olhar, vai chegar um tempo em que nós vamos estar mais amadurecidos, nós vamos chegar a ouvir o ponto de vista do outro, falar o nosso, nós vamos entender o ponto de vista sem briga, sem atrito, sem nada. Porque o amadurecimento que a gente vai ter. Hoje, né, como a Ana costuma falar, né, nós estamos ainda nós estamos engatinhando ainda. Jardim da infância. Né? Infelizmente. Mas vai chegar um tempo em que nós vamos chegar nesse patamar. E o mundo já está caminhando para isso. Porque se nós prestarmos atenção, muita coisa que a gente fazia lá atrás, hoje nós temos o horror do que nós fizemos. Olha a escravidão. O horror que a gente tem quando a gente lembra do que eles sofreram. O Cristo. Mas naquela época nós estávamos lá na filinha, crucifica, crucifica, crucifica. Né? Muitos de nós, né, naquela época da escravidão,
estaríamos lá como senhores de escravo, como é que fala, capataz lá, né, o feitor, né, fazendo, e hoje o horror que a gente tem, e outra coisa, a gente tem horror até de imaginar isso, né, porque todo mundo que faz regressão quer ser rei, rainha, mas ninguém quer ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser ver lá que crucificou Jesus, ninguém quer ver lá que deu chicotada no coitado. Vocês já prestaram atenção nisso? Ninguém. É igual eu falo com o pessoal. Espírita só é obsidiado por espírito ruim. Você já viu algum espírita falar que é obsidiado por espírito bom? Ninguém é. Ninguém é. Então, o que eu falo para os nossos irmãos aqui, nossos amigos que estão ouvindo aqui na rádio, não existe pessoa difícil, existe pessoa mal compreendida. E tenha certeza que você também, em um determinado momento, nós somos difíceis para alguém. Nós somos difíceis. Porque nós somos. Hoje, gente, eu falo por mim, eu tenho dia que eu falo com vocês, meus amigos. Eu não me olho nem no espelho, porque está arriscado eu olhar no espelho e brigar comigo mesmo. Porque nem eu me aguento. Então tu encalca o espelho. nem eu me aguento. Imagina. Aí, às vezes as pessoas ficam comigo assim, Jorge, por que você não casou até eu sou meu filho? Se eu que sou eu não me aguento, quem é que vai me aguentar? Tem que livrar a pessoa disso, não merece não, gente. Deixa eu ir para um umbral sozinho. Não, quer dizer, mas de repente você está se negando a aperfeiçoar alguém. Né? Eu sei 43 anos de... Como diz minha amiga Ana Ricardinha aqui, deixa eu ir para um umbral com dignidade. Eu falo isso mesmo. Sempre, toda vez que eu estou aqui na rádio, eu falo, gente, vamos com dignidade. O que é dignidade? Chegar lá de pé. Eu tenho minha culpa, de pé para você não ficar muitos anos lá, né? Ele chega de pé, sabendo, e bola para frente, né? Porque é assim que nós temos que chegar. Mas começa aqui, agora. Agora é o momento que a gente tem esse start, ó. Sim. Eu estou compreendendo isso, então eu tenho que começar a trabalhar isso aí, porque... Sim. Mas como diz o Jorge, também muitos que vêm, né? Não é a doutrina, o espiritismo vem nos trazendo. A doutrina é outra coisa, a gente confunde muito espiritismo com doutrina espírita, né? O espiritismo vem nos trazendo que nós já evoluímos muito nessas questões. O Jorge acabou de dizer, ó, antigamente a gente fazia, hoje a gente não faz mais. Então nós temos que, graças a Deus, estamos reencarnados aqui hoje. Evoluímos, já evoluímos. Estando engatinhando, quando eu falo engatinhando, é para outras questões, tipo, nós não sabemos, né? Nós ainda somos achando que humildade é fácil, coitado de mim, porque quem sou eu para ser um dia Cristo? Parar com isso, porque nós estamos aqui para aprender. Por isso nós temos provas e expiações, para nós aprendermos um dia poder comandar espíritos, trazer ordens, escutar a ordem de Deus, o que Ele quer e fazer. Por isso nós estamos trabalhando, todos nós, estudando e aprendendo. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo para isso, para um dia sermos Cristo. Espírito de luz é para isso. Chegar a uma ordem lá de cima, ele não precisa nem pensar, nem pedir ordem. Ele já sabe o que Deus quer. Jesus era assim. Ele se afastava um pouco para isso, para receber as ordens de Deus e trazer para a gente. E nós também vamos ter isso, a gente tem que aprender isso. O Espiritismo vem nos mostrar isso, o Espiritismo vem fazer a gente ser do bem. Homens de bem. Só isso. É Jesus, né? Ele fala, o Evangelho redivivo, né? É trazer aquilo que eu tenho um pai difícil, eu tenho uma mãe muito difícil, eu tenho um irmão difícil, eu tenho um filho difícil. Mas, primeira coisa, entender o que está acontecendo. Primeiro, eu não devo atacar ele porque ele é difícil comigo. Por que ele está ali? É algum motivo. Sim, a gente tem que começar comigo, a pensar assim. Né? E aí olhar primeiro para dentro de mim, me cuidar e conseguir compreender que o outro também, assim como eu sou imperfeito, eu preciso ter caridade por ele. Se ele não consegue ter comigo, eu tenho que ter caridade, tenho que fazer minha parte. Sua parte. Né? E se muitas vezes é uma situação muito extrema, né? Vamos colocar um pai violento. Aí, o filho que sofre, a mãe sofre e tal, vamos unir e ajudar ele de alguma forma. Ou levando no médico, ou levando na casa espírita, que tem que ter as duas, né, situações. Então, vamos
com Deus e com o que a gente tem aqui de recurso. Porque muitas vezes é questão de saúde mental. Sim. E uma coisa que também tem que entender é o seguinte: se o meu filho é difícil para mim, se eu acho que meu filho é difícil, mas será que eu também não estou sendo difícil para ele? Eu tenho que começar a olhar isso, porque muitas vezes o que acontece? O meu ponto de vista, as minhas ações estão incomodando meu filho, mas como ele é meu filho, eu posso, ele não. Ele está meu filho, para que a gente possa se unir, para a gente possa, né, eu ajudar e ele me ajudar. Porque o pai ajuda o filho, mas o filho também ajuda o pai. Né? Então a gente tem que parar com esse negócio, porque eu sou o pai. Eu mando, você obedece. Não. A gente tem que começar a ver por outra ótica, tem que entender, principalmente nós espíritas. Se eu sei que ali tem um espírito ali difícil, né? Então, quer dizer, eu tenho que respeitar aquele espírito também, pela uma individualidade. E eu tenho que começar a observar. Então a gente tem que começar a ver isso. O que eu faço que irrita o meu filho? O que o meu filho faz que me irrita? Vamos sentar e conversar? Reinaldo, olha, você faz isso e isso que eu não gosto. Você chega e diz, Jorge, eu faço, você também faz isso. Beleza, gente, vamos sentar e conversar. Porque aí a gente consegue. Eu vou parar de fazer o que te irrita e você vai parar de fazer o que. Consenso. Agora, Reinaldo, você é meu filho, você tem que fazer o que eu quero. Enquanto você comer da minha comida, vem cá dar pra minha cartilha. Não, gente. Aí está confundindo as coisas. As coisas. Não pode ser assim. Se você ter autoridade, você está sendo autoritário. Aí é diferente. Só para você ver costumes, né? Uma família, por exemplo, que o pai e a mãe não batem na porta do filho para entrar. Muitos eu vejo não bater. Lá em casa, minha mãe já está mostrando a divisão. Está mostrando a divisão. Individualidade. A individualidade de cada um. Né? E tem pais não, que abre minha casa, abre a carta, fica no meio das cartas. Mexe a bolsa. Abre a bolsa. Isso é falta de respeito. Você está falando esse negócio de abrir bolsa? Eu tenho um amigo que ele tem 3 filhas. E um dia resolveu ir mexer em bolsa de filha. E achou preservativo dentro da casa. Esse homem ficou louco. Aí ele falou, ainda bem que pelo menos ela está usando preservativo, né? Que pelo menos dentro está livrando de uma gravidez, uma doença, né? Porque você fala assim, meu filho, se você não está preparado para ver, para que você foi pulsar as coisas da sua vida? Quem procura, acha. Se você não está equilibrado para o que você vai achar, deixa quieto. Não vai invadir a privacidade dos outros. Porque, inclusive, hoje, nós estamos num mundo, gente, que as redes sociais, as lives, as manifestações, elas são tão intensas e apaixonadas, onde o personalismo, o achismo impera, fala mais alto. Cada um quer defender a sua ideia, a sua opinião, querendo se impor sem respeitar e sem aceitar a opinião do outro. Tá vendo? É o que eu penso é que vale, pronto, acabou. Gente, não é por aí, não. Mas aí é uma coisa que você falou interessante, importante, que nós, na grande maioria, eu creio que vocês sempre fomos criados na base da chinelada, na base do... Com certeza. Eu não tanto de apanhar, mas na pressão psicológica, todo dia e tal. Hoje os nossos filhos não são igual nós. Não. Então o trato é diferente. Muitas vezes a gente quer bater, eu falo como pai, ele quer bater achando que não. Assim que resolve. Não resolve. É pior. É de outra forma, é conversando, cortando o que eles gostam. Isso. Né? Às vezes até procurando ajuda psicológica. Porque hoje não, você pode bater, não adianta. É igual cachorro, né? Cachorro novo, você bate e vai lá e faz. Não tem jeito. E os tempos mudaram. Os espíritos que estão vindo também, gente, estão mudando. Não são aqueles espíritos igual nós éramos lá atrás. Gente, só você olhar o mundo. Né? A minha mãe falava isso. As mulheres ficavam grávidas, eles não vinham barriga, elas não sabiam como é que aquela criança nasceu. Hoje, o menino já nasce sabendo tudo. Não venha você falar, não, que foi a cegonha que... mãe, pelo amor de Deus, né? Os meninos, eles sabem tudo, gente. Não tem como. Os meninos hoje... E os meninos hoje, eles têm todo o acesso à tecnologia. O menino pega um celular, um computador. Eu fico horrorizado de ver uns menininhos pequenos fazendo coisa que eu não sei fazer, gente. Você vê, por exemplo, que como é que fala, gente? As crianças realmente, elas já nascem com o olho aberto. Antigamente nasceu eram 7 dias para abrir os olhos. Agora já
Onde é que eu estou vindo? Evolução, está evoluída, já está. Evolução é o que eu falo. O planeta está evoluindo, gente. Os espíritos que estão vindo, já estão vindo espíritos mais melhorados. Outro dia na internet, a menininha, que não queria comer carne. Ela falou que ela não comia cadáver. Uma menininha, criancinha, falando isso. E vem o outro tocando a quarta sinfonia de Beethoven. Aí não, aí não é muito para mim. Então, assim, está vindo uma leva de espíritos aí, justamente para quê? Como os capelinos vieram para fazer lá a evolução do nosso. Eles estão vindo para isso, para fazer a regeneração. E tem essa questão da educação, né? A violência, a falta de afeto, a falta de carinho. Você coloca a criança na condição de receber toda essa carga de lixo que vem, né, pela internet. Se você não educa e não está presente no sentido de amor, meu filho, eu te amo, de presença. Tirar um tempo a brincar com seu filho. Brincar. Porque hoje o que faz? Qual que é a brincadeira hoje? Toma o celular. Isso. Aí você vai deixando. Aí o que acontece é o que os meninos hoje falam. Eles estão órfãos de pai e mãe. Eles estão órfãos de sentimento. Mas eles falam que estão órfãos, por exemplo, as crianças estão órfãos de pai e mãe, mas o pai e a mãe já chegam, para ficar ali, eu te dão um tablet, te dão um celular. Eles querem. A mãe, eu acho interessante isso, vocês falando, já vou pensando, né? As mães, eu fico vendo, assim, as mães viram e falam assim, não pode, os pais, né? Não pode conversar com ninguém estranho. Ensinando a criança, acha que está ensinando, não pode conversar com estranho, não pode receber nada de estranho. Aí no primeiro momento que a criança pede a sua atenção, ela dá o celular e toma conversa com o estranho. Assim. Então, conversa com o estranho, quer? Vai lá, faz com o estranho, quer? Te dando um celular, você está dando estranho. E naquela de dar o celular ou o tablet, o que seja. Tá dando o estranho já? A entrada para 1 milhão de coisas. 1 milhão de estranhos. Tanto estranhos como coisas boas, mas também tem 1 milhão de coisas ruins, né? Aí, e as coisas ruins atraem muito mais. As coisas ruins atraem. Está vindo muita mensagem do plano espiritual para ensinar o moral. Hoje a preocupação da espiritualidade é essa. A tecnologia está vindo aí, as crianças estão vindo, igual você mesmo disse, mas moralmente estão vindo. Se você vê por aí, nós estamos vendo as crianças de 5 anos já sabem coisas que a gente. Moral está muito ainda, e os pais têm que ver essa leva, né? Tem que começar a educar esses meninos. Crianças. Eu tive uma oportunidade, eu vi não sei se é uma reportagem ou se era um tipo de uma entrevista. Ele é cientista, falando que, acho que na Suíça, já estão eliminando o celular, o notebook para as crianças até determinada idade e injetando mais livros. Mas celular também você tem livro, tablet também você tem livro. Mas abre mais o campo para outras coisas, né? Gente. Não abre, não. Apertou o dedo, já tem lá. O mundo todo está na mão dele. E nós temos que entender também, gente, Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, na época dele, era uma época conturbada, graves problemas políticos, arbitrariedades religiosas, costumes os mais estranhos. Mas Jesus, ele respeitou as leis. Ele frequentou casa de pescadores, pessoas abonadas, travou diálogos com doutores da lei, com cobradores de impostos que eram tidos como criaturas de má vida, conversou com pessoas do povo, alguns letrados, outros analfabetos, mas sempre dentro do respeito, do amor e do acolhimento. E humildade. Né? Então, o que nós temos que fazer? Aprender com Jesus, gente. Ele é nosso maior modelo e guia. Nós temos que fazer igual ele fazia. Então, quando chegar uma pessoa para você que você acha difícil, não vai fazer o que a palestrante falou. Não vai sair não. Tenta ouvir aquela pessoa. Mas se você não tem condição de ouvir, se você acha que se você for ouvir, você pode perder as estribeiras, tenta só ouvir. Procura o máximo, fique em prece, para que você não responda aquela pessoa. Põe água na boca. Põe água na boca, igual Chico Xavier, conta até 1 milhão, que até 10 é pouco para nós. Faz uma prece, pede ajuda a Deus, que a espiritualidade vai te ajudar. Porque se a gente vai ouvir uma pessoa dessa, se a gente for falar no momento de raiva, é pior, gente. O que vai acontecer?
nós vamos perder as estribeiras, o conflito vai ser muito maior. Aí eu concordo com o que ela falou. Se eu não estou em condições de ouvir, então eu vou me afastar. Mas com educação. Ó, eu tô atrasado, depois a gente conversa uma outra hora, porque eu tenho um compromisso agora, né? Vai dar uma justificativa, se você não consegue. Mas se você conseguir ouvir aquela pessoa, já é um passo muito grande que você está dando. Porque eu acho que melhor é você ser atacado do que você atacar. Isso é fácil, e também é passar. Eu até entendo ela, assim, quando ela fala isso, porque a saúde mental hoje, né? A gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental, porque o mundo é nosso, né? Esse mundo aqui, nosso corpo é nosso. E a saúde mental hoje está machucando muita gente, sabe? Muitas crianças aí estão se suicidando, por quê? Por falta disso, falta de uma pessoa tão difícil, um pai difícil. Não tão, igual o Reinaldo falou, ninguém está escutando ninguém, né? E quando chegar nesse momento, se você sentir isso mesmo, você fala assim, pensa assim, vou explodir, é melhor afastar. Aí procura ajuda. Né? Procura ajuda, afasta mesmo, pede ajuda se é familiar para ir para a casa dele, né? Se afasta mesmo. Por causa disso, por causa da saúde mental, vale mais a sua saúde mental do que uma casa, viver num lar, viver num ambiente que você não é mais propício para você viver. Revolta, né? Eu tiro, a violência, né? A violência. Eu tiro por mental, mim. Essas coisas. Quando eu não tenho condições de ouvir uma pessoa,